como nós já estamos há algum tempo na janela ministerial, a gente aprende, né, o caminho da submissão, da disciplina, e com a permissão dele foi que nós fizemos esta apresentação, e para que os irmãos tivessem conhecimento do nosso trabalho. Bem, nós vamos prosseguir dentro da área da igreja e o momento escatológico. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em dois textos, aliás, são 3 textos, e 2 livros da Bíblia. Vamos começar no Antigo Testamento, num dos livros mais bonitos que se pode ler, que é Cantares de Salomão. Capítulo de número 1, por se tratar de poesia, é número, né? Número 1 e verso de número 17, que é um anelo da igreja, que é um anelo também do noivo. Aqui no texto diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Este é um anseio da igreja pela volta do seu amado, o noivo Jesus Cristo. Também temos o texto do capítulo 3, ou número 3, versículo de número, deixa-me ver, aliás, é capítulo 4, ou número 4, versículo 6, diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, resposta de Jesus. O que é que ele diz? Irei. Na primeira, o anelo da igreja, a esposa, a amada, a noiva, que diz: volta, amado meu. Agora vemos a expressão do próprio noivo ao ouvir a noiva, a igreja, que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei. Este aspecto relacional diz respeito à noiva, igreja e Jesus. A igreja anela pela volta de Jesus, diante dos sinais catastróficos, naturais, ambientais, diante dos sinais proféticos, diante de um mundo que estamos vivendo perplexo e complexo. Não existe outra coisa senão o desejo da igreja pelo grande dia, o chamado dia do arrebatamento. O dia do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Tudo aqui é bom. Aliás, morar na América, eu já dizia ao irmão João, que está cuidando de nós, nos conduzindo, que é coisa maravilhosa. Morar na América, conforto, segurança. Temos problemas, sim. Alguém diz no Brasil: eu não quero ir para os Estados Unidos, é porque não tem visto. Eu não quero ir para os Estados Unidos porque lá tem tornado. Lá tem tempestade de neve. Lá tem terremoto. Por exemplo, eu experimentei mais de 30 terremotos quando fui pastor lá em Los Angeles, dos pequenos, porque vem o pai, a mãe, depois os filhos, né? Um atrás dos outros. Agora, experimentei 4 terremotos fortíssimos, tal e qual esse ocorrido no Japão recentemente. Um deles na igreja. Nunca vi os crentes tão fervorosos como naquele dia do terremoto. A igreja balançou, eu pensei que o teto ia desaparecer, e o terremoto é rápido. É como na nossa vida a luta, o problema e a provação. Ela vem, mas passa. A tempestade vem, mas passa. O terremoto vem, mas passa. A tempestade de neve vem, mas passa. Dura tão pouco. A alegria vem logo ao amanhecer. É a esperança
e a perspectiva de Deus para as nossas vidas. O outro texto está em João, capítulo 14, versículo de número 1, 2 e 3. Vamos ler os 3 versículos. Estamos numa escola bíblica dominical e nós vamos aproveitar para estudar assim com alguns pormenores. Palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, leiam comigo agora essa parte do versículo 3. Digam comigo: virei outra vez. Prossigam comigo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, uma das mensagens menos pregadas em nossos dias é a do arrebatamento da igreja. A história da igreja de hoje, deste século, é da mensagem triunfalista, da mensagem ufanista. O que quer dizer isto? Falamos muito em prosperidade, falamos muito em vitória. Claro que a igreja não pode esquecer desses dois lados. Eu creio na prosperidade, eu creio na vitória, eu estimulo a igreja, a vitória, a prosperidade. Mas é preciso preparar a igreja para o arrebatamento. Preparar a igreja para o maior dos acontecimentos. Nós estamos vivendo a síndrome de Ló. O que seria a síndrome de Ló? É aquela síndrome, irmão Freitas, me permite eu me deslocar um pouco. Eu antigamente não podia fazer isso que eu faço aqui. A gente foi ensinado a não sair do lugar, tinha que pregar ali todo o tempo. Mas hoje a coisa está se modernizando. Eu agora sou meio americano, né? Eu esqueci de falar para os irmãos que Deus nos deu o green card, viu? Há um ano eu passo lá na imigração e eles falam como é? Elca, né? Elca. Eu fiquei feliz demais, viu? Agora com o green card, tá parecendo gente grande. Baiano meio americanizado. Bom, voltemos à mensagem. Então, a mensagem hoje, ela centraliza-se na vitória. E o crente, às vezes, ele quer viver com o coração na terra, como falamos na síndrome de Ló. O que aconteceu com Ló? Houve ali o anúncio de Deus de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Aquela cidade já estava no projeto de Deus para ser destruída. Então Deus agora ouve Abraão, que é seu amigo. E o amigo é aquele que se relaciona, é aquele que tem intimidade, é aquele que tem liberdade de proximidade. E Abraão começou a falar com Deus. Deus se manifestou de forma teofânica, ou seja, a Trindade ali compareceu. Foram 3 anjos, 2 foram para Sodoma e Gomorra para encontrar-se com Ló, e um anjo ficou com Abraão, porque Abraão começou a interceder por Ló, pela cidade de Sodoma. Lembra-se que Abraão começou a orar e a dizer: Senhor, tu destruirás o justo com o ímpio. Se lá na cidade houverem 50 justos, destruirás a cidade por amor aos 50 justos? E Deus respondeu: não, não havia 50 justos. E veja que Deus é tão longânimo, Deus é tão compassivo, que ouvia atentamente Abraão na sua intercessão. E Abraão chegou até o número 10.
e ainda não haviam 10, porque Ló estava apenas com a sua esposa, 2 pessoas, com as suas 3 filhas, 5 pessoas, e mais 2 genros. Então, são 7 pessoas, não é isso? Se é que fiz a conta certa? 2 mais 3, 5. 2 mais 3, não, 8, né? Contem comigo, por favor. Então, era Ló, a esposa, 2 filhas e 2 genros. Então, 4 com 2 são 6. 6. Então, não tinham 10, de acordo com a oração intercessória de Abraão. Mas ainda assim, olha o nosso Deus como é misericordioso, irmãos. Você não ama esse Deus tão misericordioso? Sabe por que você está aqui hoje e abençoado por todas as bênçãos celestiais? Porque Deus tem sido misericordioso. A sua graça é que nos traz aqui a esse momento de felicidade, de satisfação. Os 2 anjos vão até a casa de Ló. A mulher de Ló teve o maior dos privilégios que uma mulher tem neste mundo: hospedar anjos na sua casa. E ela era uma mulher prendada, era uma mulher cortês, educada, era uma mulher amável, fraterna, e ela preparou bolos para os 2 anjos. O que seria ali? Uma apresentação antropomórfica, ou seja, atribuir a Deus atributos humanos, faculdades humanas, porque os anjos puderam comer ali na casa de Ló. E às vezes a gente esquece, irmãos, que em algum momento hospedamos até anjos, convivemos com anjos, anjos que se aproximam de nós. Muito bem. Então aqueles 2 anjos começaram a falar a Ló. Aonde estava Ló quando os anjos chegaram? Ló estava à porta da cidade. Segundo a tradição, a cultura da época, quem ficava à porta da cidade exercia um papel social importante na sociedade. Ao que tudo indica, Ló era juiz na cidade. Era uma pessoa de prestígio, de muita influência. E quando Ló viu aqueles 2 varões chegando, veja a perceptividade de Ló. O crente precisa estar atento, irmãos. Além de perceber as coisas, está sensível. Ló percebeu que aqueles 2 varões eram alguém especial da parte de Deus. Eram anjos, e ele logo os saudou e os convidou para a sua casa. E a mensagem daqueles anjos foram de que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, e a expressão foi: levanta-te, escapa-te por tua vida. Eu digo síndrome de Ló, porque o anjo apresentou, ou aliás eram 2 anjos, apresentaram 6 mensagens. Veja o texto de Gênesis 19, 6 mensagens para Ló e sua família deixar esta terra. Tem muita coisa que nos apega, que nos atrai, que nos faz colocar o coração. Sim. Alguém diz assim: mas pastor, como pode ser isso? Sim. No caso de Ló, foi embaraços. Não era o pecado, mas o embaraço o envolvia de tal forma que ele não queria sair de Sodoma e Gomorra. A insistência dos anjos é que ele saísse. E os irmãos sabem que tem muito crente que não quer que Jesus volte logo. Não é aqueles que estão em, como é, folclose? Não é aqueles que perderam suas casas. Não. Mas aqueles que têm casas
conforto, uma boa condição de vida. Ele disse, eu não quero ir para o céu. Porque tem gente que pensa que o céu, pastor Eduardo, é um lugar só de descanso. Você está enganado, o céu não é lugar, não é clínica de repouso. Você lá no céu vai ter atividade, você vai trabalhar, você vai ter atividade, você não vai ficar ocioso lá no céu. Então, há pessoas que pensam no céu diferentemente, irmãos. Alguns dizem, eu quero ir para o céu porque não vai ter desemprego. Quer dizer, ele não está pensando bem no céu. Ele está pensando em sua condição, não é? Ah, eu quero ir para o céu porque no céu ninguém fica doente e ninguém se envelhece. E eu estou fazendo tudo para me rejuvenescer e não consigo. Lá no céu diz que as pessoas, no milênio, né? De 100 anos serão jovens. Olha que lugar bom. Que é isso? Então, céu é uma morada especial que Jesus foi preparar para a sua igreja. Então, o conforto de Ló o fazia acomodado. Há muita gente numa zona de conforto e de comodidade aqui na terra. E os anjos foram falando, levanta-te, saí depressa. Será que não é essa a mensagem de Deus nesta manhã, aqui nesta igreja? Levanta-te, saí depressa, prepara-te, está chegando a hora. Está chegando a hora. E Ló estava ali procurando, de alguma maneira, conversar, recepcionar aqueles dois varões, mas não estavam pensando em sair. E a Bíblia diz que os anjos tiveram que apertar. É uma linguagem baiana. Parece que aqueles dois anjos eram baianos, viu? Tiveram que apertar com Ló. Pegaram na sua mão e o retiraram quase com força da cidade. Será que não está acontecendo isso em nossos dias, irmão? Será que esta situação que estamos vivendo de crise no mundo, porque alguém disse que a crise é só na América, eu estive recentemente na Europa e senti de perto a crise em Portugal, na Holanda, na Bélgica, na Espanha. São crises terríveis. O euro ainda é uma moeda mais forte que o dólar, mas imagine que estamos vivendo esse período terrível na história humana. Hoje o Brasil, como diz o nosso pastor, está bombando, mas a situação do Brasil não vai muito adiante, irmãos. Quando eu cheguei aqui na América, lá na Califórnia, uma townhouse, né, que chama, né? Essa casinha, né? Que a gente vê por aqui, custava a mais barata $500 mil. Eu ficava assustado com tanto dinheiro, irmão. Eu acostumado a andar de jegue, né? Eu era conhecido como Jimmy Reis, naquela época, né? E agora, ver tanto dinheiro, uma townhouse, 500 mil. Outro, pastor, minha casa está avaliada em 1 milhão. O quê, irmão? 1 milhão de dólares. Irmãos, imagine. Aí Deus vendo toda essa situação, porque tinha irmãos ganhando muito dinheiro, irmão. Eles compravam, vendiam, tiravam lucros, a média de 60 mil, às vezes até 100 mil dólares na venda de imóveis. Hoje aquelas casas não estão valendo nada, irmãos. Lá na Flórida já tem casa sendo vendida por 20 mil dólares. Um dia desse alguém brincando disse para mim assim, que com $1.000 ele compra uma casa. Eu fiquei assim um pouco impressionado, né? Deve ser algum sistema creditício aí, né? Eu não acompanho bem essa parte econômica. Só o evangelista Wellington, que acompanha bem essas coisas, né? Então vejam só. Chegou a esse ponto, irmãos, em que uma casa foi barateando, quer dizer, diminuindo o preço, ao ponto de hoje, um brasileiro chegou na América aqui agora, que é pai de um pastor nosso,
lá na Flórida, investidor nos Estados Unidos, está comprando condomínios inteiros. Ele é veterinário no Brasil, médico de cavalo, né? De cachorro, de etc, etc, animais. Chegou, está investindo, comprando lotes e mais lotes de casa, reformando e alugando para o povo. É um brasileiro investindo, é investidor nos Estados Unidos. Então veja a que ponto a crise vem chegando. Isso é muito bom, irmão, no sentido do crente não se apegar aqui, como Ló. Não fique apegado a essa mansão que Deus te deu. Eu não conheço os irmãos, posso falar com liberdade, viu, irmão? Nem convidado, não fui à sua casa, não sei nem como é a sua casa. Deve ser bem, porque essa região aqui é bem valorizada, meus filhos moraram por aqui, e eu sei que casa aqui também não é tão barata, né? E a gente sabe que os mineiros são muito inteligentes, né? E a maioria deles moram aqui, nessa região de Massachusetts. E vejam, irmãos, que a crise tem sido tão grande, que faz com que o crente se aproxime mais de Deus. O crente hoje não pensa em oração. Quando nós fazíamos vigílias lá na Califórnia, ia 2, 3, quando ia 10 pessoas já achavam um milagre. Meu Deus, que vigilhão, como alguém falou esses dias aqui. 10 pessoas. Então, a busca de oração não existe mais da parte da igreja, irmãos. O apego por este mundo, a zona de conforto, de comodidade, são como aquelas tribos de Gade, de Manassés, que quando viram o Rio Jordão, a Transjordânia, disse: eu quero ficar aqui, nós não vamos passar para o outro lado. E Moisés teve que chamar a atenção: por que vocês estão desencorajando o coração dos demais irmãos das tribos? Nós vamos todos, fomos chamados todos, saímos todos do Egito, vamos conquistar a terra, todos juntos, vamos todos para a guerra. Seus irmãos irão pelejar e ficareis vós aqui, pensando em vosso gado, pensando em pastagens, em campos, em fazendas. Ló estava embaraçado. Tem hispano aqui, não? Eu fui pregar lá no Chile uma vez e falei que, pelo que deixando todo embaraço, e o povo começou. Fiquei preocupado. O que será que eu falei, irmão? Ele falou: não, embaraçado aqui é mulher grávida. E o senhor está com essa protuberância. Aí eles assustaram um pouco. Pelo que deixando, irmãos, há coisas que não é pecado, irmãos. É pecado ter uma casa bonita? É pecado ter um carro bonito? É pecado a pessoa ter um resort, ou seja, um título, para poder viajar com a família, num lugar agradável? Não. Mas tudo isso não pode prender, segurar o crente de sua vida de separação do mundo. Ele precisa estar na igreja. Por que o irmão não está vindo mais à igreja? Irmão, eu comprei um sítio, aqui não chama sítio, né? Um rancho. E agora eu tenho que cuidar do rancho. Aí ele não vem mais na escola dominical. Ele não vem mais no culto. Fim de semana, pastor, fim de semana eu tenho que levar a família para fazer aquele churrasco, né? Entendeu? E ele vai, de alguma maneira, se desligando. E eu fico me lembrando das palavras do escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, 25, quando ele disse assim: não deixando a nossa congregação. Eu via hoje o pastor Eduardo orando, e eu vi tanto aqui ao longo desses 7 anos que estou nos Estados Unidos, o pastor orando: Senhor, manda o teu povo para a tua casa. Senhor, desperta a tua igreja para a tua casa. Eu conheço pastores aqui, irmãos, que eles têm que telefonar para o crente, praticamente ameaçar o crente para ele vir para a igreja. Irmão, vai ter o culto hoje. Pastor, bem hoje. Olha, você lembra que nós oramos para Deus lhe abrir uma porta de emprego? Eu vou orar para Deus fechar a porta para você, rapaz. Aí, não, então, pastor, hoje eu estou na igreja. Hoje eu estou na igreja. Então, o que a Bíblia diz?
Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não ponha o seu coração aqui na terra. Lembre-se que Jesus está voltando e tudo ficará aqui. Mas, Senhor, eu orei tanto para ter um Rolls Royce, né? Para ter, aqui tem uns carros que eu nem conhecia, irmão, acostumado com jegue. Aí, lá na Califórnia, passavam, ó, pastor, esse aqui é uma Ferrari. Eu falei, o que é isso, irmão? Isso é carro italiano, irmão. Isso aí vale uns 500 mil dólares. O quê? Isso aqui é um Lamborghini. E tem um outro aí também, caro, como é que chama ele aí, irmão? Me ajude aí, como é o nome, irmã? Camaro, né? Mas tem o Porsche, mas tem um aí intermediário entre o Ferrari e Lamborghini, é o Mercedes também, uma grande marca, não é? Bonito. O camarada estava lá em Minas, lá na Bahia, o máximo que ele tinha era uma Brasília. Chega aqui e compra uma Mercedes, irmão. A gente olha no pátio da igreja, estou falando lá da Flórida, né? Aquela coisa bonita, BMW, Mercedes, coisa boa, irmão. Coisa boa foi feita para nós mesmos, para os crentes. Mas não ponha o seu coração nas coisas desta vida. Lembre-se dessa promessa de Deus. Jesus disse, virei outra vez. Você está esperando Jesus hoje, pela manhã, neste dia, ele pode voltar hoje. Virei outra vez e vos levarei para mim, né? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós vamos ter no céu, mas não pense só nisso não, um carro melhor do que uma Ferrari. Nós vamos andar em carros de fogo, irmão. Eita, meu Deus do céu. Como será isso? Não tem linguagem que possa descrever a beleza que será aquele carro. Mas não pensou nisso, irmão. Pense na maravilha que será o céu. Se você pensa no céu, comece a pensar no céu a partir de agora e daqui, irmãos. Comece a viver o céu estando aqui na terra. Pés no chão e cabeça no céu. Aleluia! Pensando naquilo que Deus preparou para você. Tudo isto é coisas que Deus tem proporcionado para você. O que é que diz Jesus no Sermão da Montanha? Ele falou assim, buscai primeiro o reino